O ser humano convive com dores desde que surgiu na África há milhares de anos atrás. Em toda a história, teve que lidar com diversos males. A dor, que lhe tira a paz e abrevia a vida. Dor essa, que tanto pode ser um sofrimento físico, como também um emocional. Como aquele sentimento arrasador de se perder algum ente querido, por exemplo. Mas no vídeo de hoje vamos falar das dores físicas, as piores em intensidade e sofrimento, suas implicações na história e características. Antes, aquele recado da Jennifer. Oi, sou Jennifer, convido a vocês se inscreverem neste canal, peço seu like e compartilhem em suas redes sociais. E vamos ao vídeo. Quem nunca teve, não é mesmo? Uma dor que irradia pela cabeça e é associada a cárie, inflamação da polpa, chamada de pulpite, ou infecção. O bruxismo, que é o ranger e apertar dos dentes, também pode causar essa dor. Na Idade Média acreditava-se que vermes eram a causa principal da dor, e o tratamento era feito através de fumaças e ervas. Tudo inútil, aliás. As péssimas condições de higiene da época faziam as pessoas perderem os dentes muito cedo, e esse sofrimento era onipresente em suas vidas. O jeito era arrancar o dente na marra, e essa tarefa era dada ao cirurgião barbeiro, que além de se livrar das barbas, arrancava os dentes também. Em 1840, surgiu a primeira escola odontológica, em Baltimore, Estados Unidos, consolidando a odontologia como uma ciência especializada. Diante dessa dor terrível, não adianta. O jeito é correr para o dentista. O apêndice é um pequeno órgão ligado ao nosso intestino grosso, lá no finzinho, e devido a uma inflamação que causa náusea e perda de apetite, quando estoura, a dor é intensa, perto do umbigo, e depois se move para a parte inferior direita do abdômen. Daí é correr para o hospital, para cirurgia urgentemente, senão isso pode terminar em uma infecção generalizada. Leonardo da Vinci descreveu anatomicamente o apêndice pela primeira vez na história no século XV, e o reconhecimento clínico desse mal foi oficialmente feito em 1886 pelo médico Reginald Heber Fitz. Com o aparecimento dos antibióticos e avanços cirúrgicos nos séculos XX e XXI, a apendicite pode ser tratada. Antes, era uma sentença de morte, sofrida e horrível. É uma infecção grave nos rins, causa inflamação e sintomas como febres e dores terríveis nas costas, náuseas e vômitos. Sua origem está ligada a uma infecção da bexiga, que se espalha aos rins, e a dor envolve todo o tronco. Se não houver intervenção médica, pode acabar em septicemia, infecção generalizada. Figuras públicas já tiveram esse mal, como a ex-ginasta Daniela Hipólito, a atriz Samara Filippo e a atriz Isadora Cruz. Gabi Brandt, influenciadora, também sofreu desse mal. A cantora Ludmilla e a apresentadora Tata Werneck. A gota é um acúmulo de ácido úrico nas articulações e causa crises de dor intensa, inchaço e vermelhidão, em especial no dedão dos pés. Sua origem pode ser uma predisposição genética, ou dietas ricas em carnes, frutos do mar e bebidas alcoólicas em excesso. A gota é uma das doenças mais antigas da história, descrita pela primeira vez em 2640 a.C., no Egito, e estudada por Hipócrates, sendo chamada de a doença dos reis.
devido à associação da alta nobreza a excessos em banquetes, ricos em carne e bebidas alcoólicas. O rei Henrique VIII da Inglaterra foi um desses monarcas a sofrerem com esta doença. É uma emergência médica grave que ocorre quando uma úlcera já em estado avançado se aprofunda e transpassa a parede do órgão, resultando em vazamento de gás e conteúdo líquido do intestino para a cavidade abdominal. A dor é súbita e intensa na região, sendo o tratamento a laparoscopia. Em 1817 houve o primeiro relato de uma úlcera perfurada e em 1894 ocorreu a primeira cirurgia bem-sucedida. Até então, era sofrer que nem um condenado e esperar a morte como um alívio. Aquela terrível dor de ouvido, quem nunca teve, não é mesmo? Seja por vírus, bactérias, fungo ou alergia, ela atormenta de verdade. Na infância, é bem comum. E me lembro, lá pelos anos 1980, minha mãe esquentar panos com ferro de passar roupa para aplicar no meu ouvido, que doía, e aliviava a dor. Era necessário mesmo um antibiótico e um anti-inflamatório. O cotonete vendido pelas farmácias do país pode ser um mau causador dessa dor, ou um mergulho na piscina, onde a água pode entrar nos ouvidos e causar a inflamação. Com alguns cuidados é possível se evitar essa dor extremamente incômoda. É o pior tipo de dor de cabeça, persistente. Ela se estende por 15 longos dias e em pelo menos 8 desses dias tem características de dor latejante, sensibilidade à luz, aos sons e náuseas. Parece com uma daquelas ressacas bravas. Por metade do mês, deve ser um inferno na terra sofrer disso. E abusar de analgésicos pode tornar essa enxaqueca crônica. Por isso, deve-se procurar orientação médica. Há evidências que a enxaqueca já atormentava cabeças lá no Egito Antigo, com inscrições que descrevem sintomas semelhantes em 1200 a.C. A queimadura de terceiro grau é uma lesão que destrói as 3 camadas da pele, a epiderme, a derme e a hipoderme. Podem atingir até mesmo os músculos e ossos. A dor no local afetado é nula, pois destrói as terminações nervosas. O pior é na área em volta, que causa uma dor aguda e excruciante. O tratamento e cicatrização pode levar meses, e um sofrimento intenso com o uso de cremes e roupas compressivas para amenizar cicatrizes. Em casos muito graves, recorre-se a enxertos. Por toda a história, nas guerras e incêndios, as pessoas que sofriam essas lesões acabavam tendo uma infecção, e daí ao óbito. No século XX, as técnicas de tratamento tiveram grande avanço no combate a essa lesão. Essa dor é descrita como a sensação de uma imensa pressão, aperto e peso na região do peito, e irradia-se para os braços, especialmente o braço esquerdo, as costas, a mandíbula, pescoço e estômago. Os sintomas associados incluem suores frios, falta de ar, náuseas e tonturas. Em casos específicos, como em mulheres, idosos e diabéticos, esses sintomas podem ser atípicos, como queimação de estômago ou extremo cansaço. O ataque é fulminante e a pessoa sofre intensa dor, por segundos ou mais. É comum acontecer no meio da noite, quando a pessoa dorme. Os homens infartam mais cedo e mais frequentemente do que as mulheres. A alimentação com excesso de gordura e sal, o tabagismo,
falta de atividades físicas ou mesmo o fator genético. A compreensão do infarto do miocárdio é recente e foi feita por William Harden em 1768. Desde o século XX, o ataque cardíaco é visto como um assassino mundial, com altas taxas de mortalidade. Hoje em dia, o tratamento e socorro é mais eficaz e, no entanto, 90% das vítimas não conseguem sobreviver. As mulheres que tiveram filhos sabem da dor intensa e progressiva com as cólicas menstruais, dores nas costas gerado pelas contrações uterinas e a distensão do colo do útero, a dor do parto normal e nas contrações, e como já descrito, de caráter progressivo. Na cesariana é pós-operatório, após o nascimento, e está relacionada à incisão cirúrgica na região abdominal. Aliás, a cesariana não era feita em mulheres até o século XVI, e era um procedimento brutal e que terminava na maioria das vezes na morte da gestante. Só com o advento da anestesia as taxas de êxito aumentaram. Eu imagino minha avó que teve 11 filhos e viveu toda a sua juventude em dores do parto. E era uma pressão social da época ter muitos filhos, o desejo de ter uma grande família e dar ao marido uma extensa prole. Hoje em dia mudou tudo isso. Cresce o número de mulheres que não querem de modo algum ter filhos e passar por essa terrível dor, a dor do parto. Para muitos, a cólica renal é uma das piores dores que existe, intensa, aguda, pela obstrução do trato urinário. O cálculo renal, a pedra, se acumula na uretra. A dor começa na região lombar ou nas costas e irradia-se para a virilha. É como se facas cortassem por dentro, relatou um paciente, com picos de intensidade, e é insuportável. No Egito Antigo, essa doença já era relatada em papiros, portanto, é conhecida e acompanhada há séculos. E através dessas observações, pode-se dizer que alguns fatores contribuem para o aparecimento dessas pedras nos rins, como a baixa ingestão de água, a alimentação rica em sódio e de origem animal, vida sedentária e obesidade. E quem se enquadra nesse estilo de vida, saiba, um dia correrá o sério risco de sentir uma das piores dores que existe. A dor faz parte de nossa vida, potencializadas ou não. E é importante notar que vivemos em uma época onde nunca antes na história se pode recorrer a remédios e a tratamentos médicos e ao socorro, recursos que uma pessoa na Idade Média, por exemplo, não dispunha, tendo de sofrer um longo período, apenas com alguns chás à base de ervas ou algo parecido. Então, é perceptível a melhora. E quem sabe no futuro distante as dores que se tem neste vídeo seja apenas uma lembrança incômoda na história. Um sonho ainda. Mas é aquilo. Sonhar não é proibido. Ainda. Olá, gente, tudo bem? Como a maioria das pessoas aqui, acho que as dores que eu senti foi dor de cabeça, dor de dente, me atormentou muito tempo, e a dor de ouvido quando era criança. E Deus me livre ter o resto das outras, né? E na minha pesquisa eu pensei, jamais ia pensar que era cálculo renal a pior. Que é a dor em intensidade, né? Eu pensei que era a dor do parto ou o ataque cardíaco. Mas tá aí, como curiosidade aí, as dores, né? Que a gente sente. Afinal,
Dor a gente sente sempre, né? Seja emocional e física. Aí é sempre, é uma companhia, infelizmente, persistente, né? É uma sombra. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!